um... Boa tarde, professor Marcos. Tudo bem? Vou aumentar um pouco o meu retorno. Só um pouquinho. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para mais um painel desse 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. É para mim uma satisfação estar agora como presidente de mesa nesse painel do professor Marcos Vinícius Torres. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Fernando. Uma alegria revê-lo, ainda que virtualmente, né, nesse nosso evento anual. Dá uma alegria ter a presidência de um colega que é, para mim, uma referência na área do direito, de um dos núcleos mais sólidos do direito internacional privado, que são as questões de família e de sucessões. Muito obrigado, professor. Eu já não quero roubar seu tempo. Não sei se você está ouvindo, ok? Sim. O professor Marcos Vinícius Torres é advogado, professor associado de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele vai vai abrilhantar a nossa mesa com o tema Efeitos dos divórcios transnacionais no âmbito do Mercosul e da União Europeia. Professor, você decide se vai querer utilizar todo o tempo, se prefere que eu faça um sinal. Olha, eu peço para, com 20 minutos, você me fazer um sinal. Eu vou tentar acelerar, mas eu acho que dá para a gente guardar um tempo, sim, para as perguntas, até porque isso é bem importante. Assim. Tá bem. Beleza. Então, professor, tem a palavra. Olha, eu queria até, antes de começar e até de fazer algum agradecimento, confirmar se os slides estão aparecendo. Eu acho que eu segui adequadamente, mas não sei se estão aparecendo na tela. Para mim, não. Não sei se para os colegas. O problema dos eventos ao vivo é isso. Assim. Bom, deixa eu ver se eu fiz algo errado aqui. Só um minuto para eu conferir. Agora começou a aparecer. Ah, sim? Agora vai aparecer. Agora aparece... Está aparecendo a sua tela. Acho que... Aí. Sim, aí, ok. Aí está. Bom, vou tentar, acho que vai funcionar, eu vou passando aqui. Eu peço só a você, se houver algum problema com a tela, né, os slides, até me assinalar, né, para eu tentar ficar atento a isso e corrigir. Muito bem, para não... Ok, obrigado. Para não me estender no tempo, né, claro que antes de começar eu não poderia deixar de agradecer sempre, né, o apoio de toda a equipe do Congresso. Eu costumo dizer ao meu amigo Wagner que ele é uma pessoa de muita sorte, ele tem uma equipe fantástica, que todos os anos colabora com ele. Eu vou evitar citar nomes, até para não cometer alguma injustiça, né? Mas agradeço sinceramente a equipe do Congresso, que mesmo esse ano nós estamos fazendo o evento à distância, a gente percebe essa proximidade da equipe, né, em todos os momentos, nos dando o apoio e fazendo de tudo para a gente manter sempre esse evento com a qualidade que estamos conseguindo manter, felizmente, esse ano. Né? Então, muito obrigado a todos, agradeço mais uma vez ao Wagner pelo convite e ao Fernando pela assessoria, né, presidindo a mesa nesse momento. Muito bem, eu escolhi tratar esse tema dos divórcios transnacionais por várias razões. Primeiro, porque eu acho um tema bastante interessante no âmbito do direito internacional privado, apesar de trabalhar com alguns outros temas no âmbito do DIPRE, eu acho que as relações de família sempre ocuparam e vão continuar ocupando um espaço privilegiado, porque as pessoas circulam, as pessoas têm relações humanas, e dessas relações humanas nós acabamos tendo um comércio jurídico, né, de relações pessoais, onde entram casamentos, uniões, filiações,
relações de sucessão, até como uma consequência, e o direito internacional privado, como em outros campos, ele está aí para tentar responder a esses conflitos. E tentei dar o foco nessa palestra dos divórcios transnacionais ao Mercosul e à União Europeia pelo seguinte: em blocos onde você tem uma proposta de circulação maior ou menor, mais efetiva ou menos efetiva, de acordo com o bloco de integração, como fica a circulação das pessoas com relação ao seu estatuto familiar, né, na ideia do estatuto pessoal, já que o divórcio, assim como o casamento, mas o divórcio numa ideia de rompimento daquele estatuto, ele vai trazer uma série de consequências para essas famílias em matéria de circulação. Para falar do tema, né, sempre atentando, eu não consigo deixar de dissociar o direito internacional privado do direito comparado. Eu acho que a gente não tem munição para trabalhar, não tem munição para falar, se a gente não tiver um cuidado com o direito comparado, e principalmente o direito privado, que os colegas publicistas me desculpem, mas eu acho que o direito privado ainda continua sendo a grande estrela dentro do direito internacional privado, das relações de dívida, apesar da amplitude hoje. E para falar de divórcio em direito comparado, eu acho que olha, eu peço desculpas, eu tive inúmeras dificuldades de ajustar os slides, a acentuação desapareceu, né? E olha que eu, além de ser bacharel em direito, eu sou bacharel em letras, eu já trabalhei como tradutor. Né? Então, assim, não é por falta de conhecimento, foi por problemas técnicos mesmo. Mas, feita essa ressalva e deixado essa observação de lado, eu acho que para falar de divórcio é importante pontuar o seguinte: num divórcio, no direito comparado, por mais que haja diferenças de um sistema a outro, sempre vamos observar o efeito principal, que é a dissolução do vínculo matrimonial em si mesmo, ou seja, o próprio divórcio, né, na sua essência, e efeitos acessórios, como guarda de filhos menores, pensionamento alimentício, seja para filhos menores ou até estendido, né, em um trecho da maioridade, dependendo da situação, alimentos para ex-cônjuge, alteração de nome de ex-cônjuge, hoje até um efeito menos comum, né, até pela mudança que a gente tem no sistema do nome em razão do casamento, não é mais tão tradicional assim um dos cônjuges alterar o nome em razão do casamento, e o efeito de partilha de bens que, em alguns aspectos, talvez seja mais sensível, porque ele lida com uma parte que interessa aos estados, que é o bolso, né? Porque eu tenho muitas vezes questão não só de soberania dos bens, principalmente dos bens imóveis, mas questão, muitas vezes, de imposto com relação a isso. Para falar dessas questões, né, eu queria pontuar o seguinte: divórcio na União Europeia. A União Europeia, no seu perfil extremamente complexo, enquanto bloco de integração regional, eles têm tido um cuidado ao longo dos anos de tentar disciplinar as variadas relações de família nos seus variados aspectos. E aí eu volto à questão dos efeitos acessórios, porque o divórcio reflete muito bem isso. Apesar de eu estar no âmbito do divórcio, muitas vezes eu tenho um depeçage necessário, ou seja, determinados efeitos, na verdade, são matérias que têm uma autonomia tão grande, já tão reconhecida, que acabam tendo uma regulamentação própria, que, de certa forma, se soma à regulamentação existente ao divórcio e, em alguns momentos, na verdade, vai conviver com a regulamentação existente sobre o divórcio. E a União Europeia, em termos de regulamentação, há uma preocupação de se disciplinar a vida intrabloco. E vários regulamentos têm sido criados para várias matérias, não seria diferente na área de direito das famílias. Daí nós trabalhamos com 4 regulamentos principais, que são esses, né? Um com foco na questão do divórcio em si, na parte de jurisdição, digamos assim, mas que abarca também responsabilidade parental, porque o entendimento foi que as questões de responsabilidade parental, muitas vezes elas estão ligadas à matéria matrimonial no âmbito da família. Por isso, digamos, o regulamento conjugar as duas matérias. Temos ainda um regulamento específico para a questão de lei aplicável, ou seja, separar o tradicional conflito de jurisdições do conflito de leis.
temos que é o regulamento de 2010. Em 2009, a gente tem um regulamento específico sobre obrigações alimentares, que tem um foco realmente na questão jurisdicional, porque o regulamento, como nós vamos ver, ele, em tema de lei aplicável, na verdade, ele vai remeter ao protocolo da Convenção da Haia, de 2007, e um regulamento mais recente sobre os regimes matrimoniais. Pelo seguinte, percebeu-se a importância das questões patrimoniais, e em 2016 fizeram, digamos assim, 2 regulamentos gêmeos, um para regimes matrimoniais e outro para os regimes patrimoniais das uniões, ou seja, das formas familiares, diferente do casamento. E o Mercosul? O Mercosul tem uma estrutura, digamos assim, muito mais tímida. Aliás, no geral, né, infelizmente, a gente pode dizer que o Mercosul ele tem tido, né, um perfil muito mais tímido do que a União Europeia em termos de direito internacional privado. Há um acordo de 2012, né, através da decisão 58 no bloco, né, que trata de questões de família, que é esse acordo que está destacado aí e que muitas vezes é desconhecido pela maioria das pessoas, até talvez pela forma como isso foi regulamentado, não por um protocolo, como foi feito com maior destaque para as questões de cooperação internacional no protocolo de Las Lenhas, que depois de 2009 ele foi estendido, como nós sabemos, aos Estados amigos, né, Bolívia e Chile. Muito bem, vamos falar do divórcio em si. Uma primeira questão é o próprio foro do divórcio, né? Já que a primeira questão é onde propor, né? O regulamento de 2003, ele traz principalmente critérios alternativos, orientados pela nacionalidade ou a residência habitual. E eu fiz questão de frisar esses alternativos, porque, diferente de alguns outros regulamentos, nós não temos aí aquele chamado sistema em cascata, onde você teria, digamos assim, uma primeira opção, não sendo acionada, você iria subsidiariamente para outra. Na verdade, é uma espécie de escolha limitada, de certa forma, através da propositura. Algo importante a se dizer é a prorrogação do foro do divórcio para questões de guarda ou direito de visita de filhos do casal. Um ponto importante é a admissão da litispendência, e eu acho interessante frisar, porque até em termos de direito processual internacional, a litispendência nesse regulamento ela é mais ampla, ela é mais aberta, porque não vamos prender tecnicamente, como alguns processualistas frisam, né, aqueles 3 elementos da jurisprudência, né, mesmo objeto, mesma causa de pedir, mesmas partes, porque eu posso acionar a cláusula de litispendência do regulamento se em um Estado-membro eu tiver, por exemplo, a propositura da separação de corpos daquele casal e no outro Estado-membro eu tiver a propositura do divórcio em si. Ou seja, não teria exatamente a mesma questão sendo tratada em 2 Estados-membros, mas ainda assim eu poderia acionar a cláusula da litispendência, e a cláusula da litispendência ajusta muito para efetivar esses critérios alternativos, já que aquele juiz primeiramente acionado, na ideia da prioridade de instância, ele vai seguir com o processo e o outro juiz, na verdade, vai ter que se abster, né, de julgar aquela ação. Por isso que esses critérios alternativos vão funcionar. Um ponto interessante é a remissão a este próprio regulamento pelo regulamento sobre regimes matrimoniais para exame de matéria patrimonial em matéria de divórcio. Ou seja, o regulamento de 2016, quando foi feito, houve o cuidado de se remeter aos critérios, ao próprio regulamento sobre a matéria de divórcio, quando a questão patrimonial aparecer no âmbito de um divórcio. E no Mercosul, como fica isso? Olha, o acordo do Mercosul ele é muito mais tímido, como eu falei. Na verdade, não há um cuidado de se tratar as diferentes matérias ou efeitos separadamente. Trata-se do divórcio, de uma maneira geral, e o foro do domicílio comum dos cônjuges é a opção inicial, subsidiariamente,
se cabe ao foro do último domicílio conjugal, se um dos ex-cônjuges aí se encontra, ou ao foro do domicílio do autor ou ao foro do domicílio do réu. Né? Então, uma opção muito mais restrita e sem, digamos assim, esmiuçar as diferentes matérias que podem aparecer no âmbito do divórcio. Né? Olha, a lei aplicável à questão do divórcio nos regulamentos da União Europeia. É importante frisar o seguinte, né? Nós, no primeiro momento, observamos aquilo que seria, digamos assim, a lei aplicável no geral. Por quê? Eu tenho uma regra geral de lei aplicável ao divórcio, né, que abarca os diferentes efeitos do divórcio, e eu vou ter, paralelamente, para algumas questões, que são aquelas que, digamos assim, adquirem uma certa autonomia, para essas questões eu vou ter uma regulamentação própria, como alguns pontos sobre alimentos e matéria patrimonial. Mas, via de regra, eu tenho, quanto à lei aplicável ao divórcio, na verdade, duas opções, digamos assim. Ou recorre-se à autonomia da vontade, ou, na falta do recurso à autonomia da vontade, há, digamos assim, regras supletivas. No tocante à autonomia da vontade, nós vamos ter como lei aplicável ou a lei do Estado de residência habitual dos esposos, ou no momento da conclusão da convenção, ou seja, da convenção relativa ao divórcio, né, que vai ser processado, ou a lei do Estado de última residência habitual dos cônjuges, desde que um deles ainda aí resida no momento de conclusão da convenção, ou a lei do Estado de nacionalidade de um dos cônjuges no momento de conclusão da convenção, ou, subsidiariamente, né, como é muito usado no DIP, a lex fori sempre como alternativa. E esta competência da lex voluntatis, ela é prorrogada para o consentimento e o fundo da convenção relativa à escolha da lei aplicável. Ora, eu tenho critérios, primeiramente eu tratei daqueles de fora, agora a gente está na esfera da lei aplicável. E o que a gente percebe com isso? É uma praxe nos regulamentos da União Europeia, hoje, em matérias de família e também de sucessão, o recurso da autonomia da vontade, algo que, para alguns sistemas, inclusive para o nosso, ainda é feito de forma muito tímida. Muito bem, e se as partes não recorrerem à autonomia da vontade? Daí nós vamos ter em cascata, ou seja, naquela ideia de escolha subsidiária, ou seja, se não é acionada uma opção, recorre-se à opção seguinte. Primeiro, aplicação da lei da residência habitual dos cônjuges no momento da propositura do divórcio, ou, não sendo essa utilizada, a lei da última residência habitual dos cônjuges, desde que esta residência não tenha cessado há mais de um ano antes da propositura da demanda e que um dos cônjuges ainda seja aí residente no momento da propositura da demanda. Subsidiariamente, ainda a lei da nacionalidade de ambos os cônjuges no momento da propositura da demanda e, por último, mais uma vez, residualmente, a lex fori. Agora, reparem que a redação dos regulamentos ela é muito cuidadosa quando se exige, por exemplo, a chamada lex pátria comum, né, e leva-se em consideração um determinado momento, sempre lembrando por quê? Porque a nacionalidade ela pode ser alterada, né, por isso essa preocupação de se precisar um determinado momento como critério. Professor, pelo horário oficial faltam 10 minutos. Tá, eu vou correr mais ainda, mas acho que dou conta sim. Vou acelerar. Depois eu tenho, mas a gente, olha, vou como bom advogado usar algo na minha defesa. Pelo meu relógio, acho que a gente começou uns 5 minutos depois, não sei se está no cronômetro aí, mas eu vou tentar acelerar. Tá bem. Por isso eu falei no horário oficial. Tudo bem. Obrigado, desculpa. Advogado, infelizmente, tem vícios, né? A gente tenta recorrer aos mecanismos de defesa, né? Mas olha só, eu vou acelerar para a gente não ultrapassar e ter pergunta. No Mercosul, como é que fica? O Mercosul, de forma muito sucinta, ele traz, né, no acordo, né, um critério, digamos, geral, que vai servir para os chamados efeitos pessoais e outro para os efeitos patrimoniais.
em sintonia com o que é utilizado em matéria de foro, né, no início do acordo, nós optamos pela lei do domicílio conjugal e, subsidiariamente, a escolha do autor, ou seja, conforme, né, a pessoa que propõe a ação escolher, a lei do último domicílio conjugal, se um dos ex-cônjuges aí se encontre, ou a lex domicílio do autor ou a lex domicílio do réu. Para a matéria... Eu acho que pulou alguma coisa aqui. Matéria patrimonial do Mercosul, né? Acho que pulou aqui, mas a regra é que o que vai acontecer? Vai se permitir, eu acho que mudou de lugar, aqui só um minuto. Slide aqui. Acho que apaguei um slide sem querer aqui. Mas o que vai acontecer? Nos efeitos patrimoniais, no artigo 11, né, eu vou, na falta de escolha pelas partes, eu vou recorrer ou à lei do primeiro domicílio conjugal ou à lei do local de celebração do casamento. E na União Europeia, como é que vão ficar, né, os outros efeitos? Né? Eu tenho, em matéria de regime matrimoniais, uma miríade de regras, né, uma série de critérios, que são esses que estão aí, eu acho que não, o tamanho agora diminuiu, mas o que vai acontecer? No regulamento de 2016, há a indicação de uma série de leis que poderiam ser escolhidas pela parte, né, levando-se em consideração aqueles critérios usualmente adotados. Sendo que nós vamos ter também uma preocupação com relação à forma e fundo da convenção que escolher a lei aplicável aos regimes matrimoniais. Vamos ter, autonomamente, em matéria de regulamento, né, algumas regras, como o foro da residência habitual do credor ou devedor, o foro do divórcio se os alimentos são acessórios, ou seja, o regulamento que trata de alimentos de 2009, ele vai prorrogar o foro do divórcio para tratar também dos alimentos, se esses alimentos são tratados dentro do divórcio. Nós vamos ter a autonomia da vontade e ainda na autonomia da vontade, quando se tratar de alimentos entre ex-cônjuges, porque eu posso ter alimentos para os filhos dentro do divórcio, eu vou ter aí a opção do foro do Estado-membro competente para contendas matrimoniais ou da última residência do casal, se eles aí residiram por pelo menos um ano. E é importante pontuar em matéria de alimentos que o próprio regulamento de alimentos remete, em matéria de lei aplicável, aos critérios de do protocolo sobre obrigações alimentares da AIA de 2007, onde a regra geral seria a lex residência do credor, mas com algumas concessões específicas. Muito bem, para tentar acelerar e caminhar para o final, o que a gente vai ter em matéria de reconhecimento e decisão de divórcio? Enquanto na União Europeia eu tenho um sistema que se fala de livre circulação de decisões, ou seja, apresentando-se uma determinada documentação, obedecendo critérios, eu consigo facilmente cumprir uma decisão de divórcio da Bélgica na Itália. Nós não temos aquele procedimento pesado, tradicional da homologação de sentença estrangeira. No Mercosul também temos uma facilitação, mas que não é assim tão grande, já que o que acontece? O acordo, esse que trata de matéria de família, ele não entra na questão, ele, na verdade, remete ao protocolo de Las Lenhas, onde lá nos artigos 19 e seguintes, nós temos o recurso às cartas rogatórias como forma de reconhecer e executar mais facilmente uma decisão, não pelo sistema tradicional da homologação, mas por meio de cartas rogatórias, que nós sabemos que são muito mais rápidas e eficazes. Para concluir, né, eu sugiro aí algumas reflexões, né, uma espécie de brainstorm, né, onde nós teríamos um confronto legislativo, e aqui eu estou falando da chamada legislação internacional, o que eu tenho em matéria de tratado nos dois blocos. Claro que a União Europeia tem um arcabouço muito mais minucioso, avançado, e eu diria com normas de cooperação até muito mais efetivas, de modo a realmente implementar essas normas do que no Mercosul.
Destaquei a questão do divórcio de casais homoafetivos, já que nos regulamentos europeus, né, claro que existe a ressalva da ordem pública, mas existe até um compromisso, né, de se respeitar, dentro do possível, aquilo que um Estado membro adota no outro, ainda que ele não tenha, né, a determinado instituto. No âmbito do divórcio, isso não é tão forte. No âmbito do regulamento de sucessões, que não entra aqui no tema da palestra, isso é mais efetivo, até porque as normas são mais detalhadas, né, e o chamado certificado sucessório, ele tem regras específicas para circular, justamente para tentar evitar recusas desse tipo. A litispendência internacional. Eu defendo sempre a litispendência, apesar da nossa legislação não defender. Eu escrevi minha tese de doutorado sobre isso, né, em 2008, lá na UERJ, até porque se você tem competência relativa e competência absoluta, não faz sentido um sistema jurídico não adotar a litispendência em matéria de competência relativa, mas o Brasil tem um posicionamento muito restrito, no Mercosul isso também é muito tímido, mas o que, de certa forma, faz funcionar esses regulamentos na União Europeia, esse sistema de cooperação, é justamente o reconhecimento da litispendência, que também está em harmonia com essa circulação facilitada, né? Trago aqui as referências bibliográficas, né, onde eu destaco... aqui é que tinha saído, né, o tal slide que mudou de lugar, né? Mas destaco na bibliografia várias obras estrangeiras, até coloquei um trabalho que eu concluí recentemente, né, que foi uma tese de doutorado, né, que seria talvez meu pós-doutorado, que eu concluí recentemente na área de família, na França, onde eu abordei esse tipo de questão. Bom, acho que foi um pouco rápido, né, mas espero que tenha, digamos assim, atiçado, né, de certa forma, a curiosidade de vocês quanto à matéria. Tá? Obrigado pela atenção. Bom, acho que vamos para as perguntas, né? Teríamos, não sei, 5 minutos. Muito obrigado, professor. Obrigado a você. Na verdade, assim, não estou detectando nenhuma pergunta. Eu tenho, na verdade, um comentário, um pequeno comentário, que é, destacando a importância desse regulamento na União Europeia, porque eu tenho observado questões muito delicadas com relação a divórcio, principalmente em função do grande leque de cultura que se apresenta, os casos apresentam. Até não lembro agora a referência, mas teve recentemente uma decisão, eu acho que foi do Tribunal de Justiça da União Europeia, com relação aos divórcios, chamados divórcios privados, né? Ou seja, divórcios sendo realizados por cortes não estatais, e a possibilidade de aplicar, digamos assim, um microordenamento, um direito não estatal para validar esse tipo de decisão. Eu não sei se você chegou a ver essa decisão, mas acho que é bastante importante. Se há, também não li em detalhe o regulamento da União Europeia, mas se permite essa possibilidade de remissão a um microsistema jurídico, que seja o direito muçulmano. Eu acho que era um caso de um divórcio, não me lembro se era um divórcio muçulmano ou um divórcio judeu, um divórcio israelense, enfim, mas por aí, por essa região, digamos assim. Olha, não sei exatamente sobre qual caso, né, seria essa colocação. O que eu vejo muitas vezes, né, os países europeus, né, de uma maneira geral, eles têm já uma prática de longa data, eu diria até avançada, de reconhecer divórcios que vêm desses chamados estados que adotam o sistema multiconfessional, aqueles estados do norte da África, do Oriente Médio, exemplos, né, Marrocos, Israel, Líbano, né, e Israel é um exemplo clássico, né, que são estados onde você tem questões do estatuto pessoal, principalmente matéria de direito de família, regido, né, pelo chamado sistema religioso, né.
Israel, na verdade, tem lá uma legislação que, na verdade, lista, né, uma série de religiões, digamos assim, reconhecidas, que teriam, né, um sistema jurídico de base religiosa que regeria a pessoa nessas matérias. Aí o que acontece? Vários desses estados, os estados europeus, muitas vezes eles reconhecem esses divórcios, né, prolatados nesses outros estados, né? Não vi ainda um caso, né, onde algum estado desse tivesse legitimado, né, um divórcio feito pela própria comunidade dentro do território do país. É algo a se pensar, né? Agora, talvez isso seja plausível na medida em que você, em vários estados europeus hoje, você tem um reconhecimento cada vez maior para a autonomia da vontade nas relações de família. E a autonomia da vontade, principalmente, escolhendo pela arbitragem, não só pela lei aplicável ou eleição de foro, até pelos critérios do regulamento, mas recurso à arbitragem. A Suíça não entra por não ser da União Europeia, mas a Suíça é um país que tem mexido na legislação e cada vez está mais aberta à arbitragem em matéria de família, mas outros da União Europeia também têm tido uma movimentação nesse sentido. Então, por exemplo, talvez isso seja bastante viável se recorrendo à arbitragem, né, onde você, por exemplo, o casal, por exemplo, recorreria à arbitragem, naquela arbitragem aplicaria, por exemplo, a Sharia, né, aplicaria direito muçulmano. Eu acho que sendo feito dessa forma e o país permitindo a arbitragem em matéria de família, eu não veria problema. O que eu vejo para fechar nos estados europeus ao mesmo tempo que você tem um movimento tradicional hoje no mundo, né, de certa forma, às vezes para fechar um pouco, não só determinadas questões, mas até o direito em alguns pontos. Por outro lado, você tem uma certa abertura, onde você vê, às vezes, uma criatividade, né, em que, por exemplo, se teve decisões recentes de cortes europeias, até de cortes, não vou dizer cortes europeias, cortes de estados nacionais europeus, né, como teve uma decisão da Suíça que ficou muito conhecida, não é a União Europeia, óbvio, né, mas direito, digamos assim, europeu, né, no lato sensu, que não e aí entra, claro, a Convenção de Lugano, né, não regulamento, mas no direito europeu lato sensu, né, cortes que já reconheceram divórcio feito por aquele talaq, né, onde a esposa é repudiada, né, com o marido repudiando-a 3 vezes, né, e que, em tese, violaria, né, as regras do devido processo legal, mas cortes reconhecer desse tipo de divórcio até para não prejudicar a esposa, para ela ser reconhecida como divorciada, de modo a garantir o direito aos alimentos, apesar do repúdio a essa forma de divórcio. Então, mas para fechar a pergunta, eu acho que daria, talvez, aproveitar pela via da autonomia da vontade. Obrigado, professor, obrigado pela sua resposta e, afinal, lhe concedi os minutos. Agradeço. Pedimos desculpa também ao próximo painel. Nós agradecemos muitíssimo ao professor Marcos Vinícius Torres pela sua apresentação. Parabéns, professor. É uma satisfação enorme poder estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. E a todos vocês, pedimos que continuem aproveitando o Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que está ótimo. E muito obrigado, uma ótima tarde a todos, um bom congresso para todos vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Boa tarde a todos.